Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a matéria que eu vou apresentar para vocês aqui, ela revela um fato que a maioria da mídia está ocultando. Embora ela mesma já tenha falado muito disso, por causa das eleições, pelo resultado que eles estão torcendo para acontecer, que é a vitória do PT, eles estão ocultando ou simplesmente não tocando no assunto. Mas o que está acontecendo no país vizinho, os nossos irmãos argentinos, que já foram a potência do lado de cá, agora nos serve de exemplo do perigo que é trazer a esquerda de volta. Quando as pessoas despertam, percebem que aquilo ali só traz resultados negativos e aí de repente são manipulados e trazem esse mal de volta. Você vê o resultado na prática. Então eu estou com uma matéria aqui do Informoney, muito recente, 13 de outubro de 2022, que diz o seguinte, com inflação superior a 100%, argentinos vasculham lixões para sobreviver. O país deve registrar o maior aumento dos preços este ano, desde o período de hiperinflação por volta de 1990. Tá vendo, família? Isso aqui não é sensacionalismo nosso, não é, o cara tá aumentando, não. É um fato. Os argentinos estão virando lixo, eles que já foram uma das potências, agora passam por uma situação dessa. Por quê? Porque votaram errado. A esquerda, ela trabalha colocando nós contra nós mesmos. É assim que é o modo operante deles. É fazendo divisão de classe, porque cada cota que eles criam para um determinado tipo de pessoa, automaticamente eles mesmos estão dizendo com isso que aquela pessoa não tem as mesmas condições de outra de conseguir o que quer. Eu já disse a vocês, no caso, eu sou nordestino. Se eu fosse tentar a vaga de um emprego e a pessoa dissesse, olha, Davi, os meus candidatos aqui foram melhor do que você, mas eu vou colocar você porque você é nordestino. Eu não aceitaria. Porque eu tenho condições, na minha concepção, de tirar uma nota tão alta ou mais alta do que qualquer um dos participantes, independente de onde eles nasceram, ou da cor deles, ou gênero, ou escolha pessoal deles, né, de intimidade. Não me interessa isso. Eu sei que se eu estudar, que se eu me esforçar, eu posso tirar uma boa nota. E se eu não puder, eu não quero nenhum emprego. Agora, me colocar por piedade, classificando por eu ter nascido em uma região como coitadinho e preciso de ajuda, que eu não posso conseguir o resultado sozinho, eu não aceito isso. E isso sim é discriminação na minha concepção. E é o que a esquerda mais faz. Cada vez que eles fazem isso, o que é que eles acabam gerando como efeito colateral? Eles geram profissionais sem capacidade, que ficam literalmente ali preenchendo uma vaga de uma pessoa que poderia ser muito mais competente, gerando mais lucro para a empresa, com isso a possibilidade dela ampliar, abrir mais empresas e assim gerar mais empregos. Veja como uma coisa leva a outra, né? Você imagina que você tem que colocar um vendedor ali porque ele nasceu em determinado lugar, porque ele é de determinada cor. Mas a pessoa não tem a habilidade daquela outra ali, mas é obrigado a ser colocado porque a esquerda criou essa regra. Então você vende menos, fica mais difícil de você ampliar e com isso gera-se menos emprego. Então veja como isso é prejudicial. Às vezes aquele profissional poderia estar em outra área que ele rendesse melhor. Mas dividindo nós contra eles, enfiando isso na cabeça das pessoas, eles vão conseguindo destruir o país, além, é claro, dos desvios de dinheiro que gera todo esse problema. Agora vamos ler aqui a matéria. Argentinos que enfrentaram taxa de inflação superior a 100% este ano estão lutando para sobreviver, recorrendo à reciclagem de lixões ou fazendo fila para trocar pertences em clubes de troca. O país deve registrar o maior aumento nos preços este ano, desde o período de hiperinflação por volta de 1990. Um caso extremo, mesmo em um mundo que luta amplamente para controlar a inflação, impulsionada pela invasão da treta, né, daqueles dois países. Engraçado é que a Argentina não anda bem das pernas, não é de agora. Cuba não anda bem de agora, Venezuela não anda bem de agora, Chile não anda bem de agora. Porém, o sistema todo vai colocar a culpa de tudo que acontece no mundo agora nessa treta desses dois países. Isso tem um porquê. Infelizmente eu também não posso aqui ampliar esse assunto, até porque está dentro das regras já. Você abrir o seu AdSense aí, você vai ver, está lá bem claro, olha, não permitimos esse tipo de conteúdo, tal. Beleza, então a gente se cala. Mas é só você procurar aí, né? Situação da Argentina, 2020, 2019... e você vai ver que não é de agora, tá certo? Então isso aqui
Você sabe que infelizmente matéria da mídia se trata disso, né? Minha renda não é mais o suficiente, disse Sérgio Omar, que passa 12 horas por dia vasculhando montanhas de lixo de um aterro sanitário em Luján, a 65 quilômetros da capital Buenos Aires, em busca de papelão, plástico e metal para vender. Omar, de 41 anos, afirmou que os custos dos alimentos aumentaram tanto nos últimos meses que ficou difícil alimentar sua família de 5 filhos. Ele disse que um número crescente de trabalhadores informais vai ao depósito de lixo para encontrar qualquer item que possa vender na luta pela sobrevivência. O dobro de pessoas está vindo aqui porque há muita crise, disse ele, explicando que pode ganhar entre 2.000 e 6.000 pesos, que dá mais ou menos de 13 a 40 dólares, por dia vendendo lixo reciclável. Há um século, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, mas nos últimos anos passou de uma crise econômica para outra e tem lutado para manter a inflação sob controle. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, meus irmãos. Vocês acham que os governos de esquerda que estavam no poder tiveram algum prejuízo, empobreceram durante esse período? Não. Se você pesquisar aí, você vai ver que eles que estavam no comando da Argentina enriqueceram de uma forma descontrolada. Aumentaram a máquina pública, incharam o Estado. Eu não sou daqueles que defendem, o Estado tem que ser mínimo. Não, eu acho que o Estado tem que ser necessário, como dizia Dr. Enéas. O suficiente para ele funcionar. Agora, eles fazem o quê? Eles incham o Estado. Eles dobram, triplicam o número de funcionários, justamente fazendo cabide de emprego, né? Colocam um monte de gente ali, que eu até dei um exemplo em um vídeo aqui, é como se você chamasse 40 pessoas para trocar uma lâmpada. Ora, para trocar uma lâmpada você precisa de uma pessoa só. Mas o Estado aí contrata 40 e desses 40 nenhum vai fazer o serviço. Além de ter superinflação de funcionário, você ainda tem também um serviço, por incrível que pareça, apesar de ter tanta gente contratada, um serviço defasado, deficiente. É o que acontece. E para você entender um pouquinho essa crise, meus irmãos, o que é que a Argentina fez? Ela fez várias das medidas que Lula quer tomar, o Ciro queria tomar. Por exemplo, taxar grandes fortunas, cobrar mais de quem ganha mais. Ora, se você tem uma fortuna para receber, sei lá, de herança, ou você trabalhou muito e tem esse valor, se você sabe que o governo vai taxar, o que é que você vai fazer? Você vai transferir para outro país. Inclusive tem bancos aqui que funcionam dentro do Brasil, que você abre já contas daqui mesmo, em Portugal, sem burocracia nenhuma, sem gasto nenhum, e transfere seu dinheiro para lá. Simples assim. É isso que as pessoas fazem. Então a Argentina, a esquerda argentina fez muito isso, taxou o dinheiro inclusive das empresas, o que fez as empresas irem embora. Ora, você sabe que o governo vai meter a mão numa coisa que não é merecido, o que é que você faz? Me diga, meu querido irmão, se você soubesse agora que o governo vai pegar do seu bolso, o que é que você faria? E o governo faz isso o tempo todo. Quando eles começam a criar, não, a gente vai dar dinheiro pro povo, que eu mesmo sou contra esse auxílio aí de 600 reais. Como é que você ganha 600 reais sem fazer nada? Aí quando você vai olhar, a pessoa tá ganhando 600 reais, mas esses 600 reais compra menos do que 200 reais comprava quando foi criado o programa. Então, resumindo, para entender aquela pessoa mais simples, se o governo agora quiser dar R$1 milhão a cada pessoa, ele consegue. Só que aí o botijão de gás vai passar a custar 4,5 milhões. Você está entendendo? Aumenta o número, o valor no seu bolso, mas esse valor, esse montante de dinheiro que você vai levar, uma bolsa cheia, vai comprar o equivalente ao que 20 reais comprava, porque o dinheiro perdeu o valor. Ele tem que ser atrelado a alguma coisa. É como se você dissesse, ó, Davi, no meu trabalho aqui eu gero 20 reais. Então eu tenho que te dar o valor em moeda. Aí você me diz, me dá um recibo aí, eu tenho que te dar um recibo. Aí você dissesse, olha, Davi, mas eu preciso de alguma coisa sua que comprove que eu ganhei esses 20 reais. Então eu faço a moeda, olha, é 20 reais por dia, pronto. Aqui um carnê de 20 reais, pronto. Se você mandar eu botar 60, você só produz 20. Então vai ter uma defasagem aí de 40, aí como é que faz? Como é que faz é que eu posso botar 60, mas o cara lá quando receber sabe que você só produz 20. Então ele vai aumentar a mercadoria dele, que era 20 para 60. Ah, beleza, ele mandou fazer o carnê de 60, foi? Mas ele só produz 20 por dia, né? Beleza, então aqui o produto que ele quer agora custa 60, que é os mesmos 20. Então não importa o número que eu boto no carnê, o que vale é o que você produz, o que você tem de riqueza. Tá entendendo, meu querido irmão? Explicar assim, para que a pessoa mais simples possa entender. Não adianta, você produz 20 e dizer, bota um carnê de 1 milhão. 1 milhão vai passar a comprar o mesmo que 20 comprava. É simples assim, meu irmão. Então isso é o que se chama de inflação. Agora os preços estão subindo no ritmo mais rápido desde a década de 90,
com os problemas causados pela impressão de dinheiro e ciclos viciosos de aumento de preços por empresas, agravados por aumentos globais nos custos de fertilizantes para a agricultura e importação de gás. Então você vê que a mídia, embora ela informe, ela continua o tempo todo tentando arranjar um espantalho para pôr a culpa. O problema da Argentina, mais uma vez, é só pesquisar, você vai ver que não é de agora. Os argentinos que conseguem estão fugindo do país há anos, fazendo com que o quê? As pessoas mais capacitadas abram fuga do país, deixando o próprio país com o que há de mais frágil. É isso que está acontecendo lá. Aí, para não criticar diretamente o governo, já que estamos num período eleitoral, aí eles colocam aqui, ó, causados pela impressão de dinheiro e ciclos viciosos de aumento de preços por empresas. Mas é mais ou menos o que o Paulo Jegues quis fazer aqui no final do governo. Não é hora de subir os preços. Ora, mas se a tua mão de obra subiu, se o custo da matéria-prima subiu, por que você não vai passar os preços no seu produto? Tem lógica isso aqui? A gente sabe que não, a mídia sabe que não, mas ela coloca assim porque, repito, é época de eleição. Então coloca o vício de aumentar os preços por empresas. Mas a empresa, ela aumenta o preço porque ela quer, porque ela é malvadona? Ou ela aumenta por todos esses pontos que eu te apresentei? Então, meus irmãos, veja que de fato é uma luta contra a desinformação também. Porque quem deveria te informar, quem deveria ser neutro, colocar as coisas como elas são, faz justamente esse trabalho porco aqui. Essa matéria é da Informoney. A inflação deve subir 6,7% apenas em setembro, disseram analistas consultados pela Reuters, antes dos dados oficiais que devem ser divulgados nesta sexta-feira, dia 14. Isso levou o Banco Central a elevar a taxa de juros para 75%, com possibilidade de outras altas. Os níveis de pobreza foram superior a 36% no primeiro semestre de 2022. E a pobreza extrema subiu para 8,8%, cerca de 2,6 milhões de pessoas. O programa de bem-estar no governo ajudaram a evitar que ela subisse mais, mas ainda há alguns pedidos de mais gastos sociais, apesar dos fundos estatais limitados. Então aqui é a manipulação podre, né, onde a matéria conseguiu ainda elogiar um governo que causou tudo isso, né? Aqui eles colocaram, você deve ter prestado atenção quando eu narrei, ó, vou repassar aqui para vocês que não prestaram atenção, ó. A pobreza, né, subiu 8,8%, cerca de 2,6 milhões de pessoas, segundo eles mesmos, né? Mas os programas de bem-estar do governo ajudaram a evitar que ela subisse mais. Pergunta, meu irmão, o governo tem dinheiro? O governo gera alguma coisa ou ele só administra? Não, Davi, ele só administra. Então, se o governo, que não tem dinheiro, apenas administra, começa a doar, imprimir dinheiro nesses programas sociais, o que é que acontece? Inflação. Então, eles mesmos admitem na própria matéria, olha como é chamar o povo de gado, família. Como é que chamar o povo de burro. Eles mesmos admitem que a inflação é a causadora de tudo isso. Os preços subindo absurdamente, chegando ao ponto das pessoas terem que caçar lixo, que é o tema da matéria, né? Foi a inflação que causou isso. E o que faz essa inflação subir não é justamente o governo estar imprimindo dinheiro? Então o governo não está ajudando nada, não está evitando nada. Ele está muito pelo contrário, fazendo com que a inflação com esse tipo de política suba cada vez mais. É isso que eles estão fazendo. Então, meus irmãos, perceba que não é porque bandeira A, bandeira B. É porque é a realidade, simplesmente isso. Vamos para o finalzinho da matéria aqui. Em 2001, durante uma das piores crises econômicas da Argentina, Sandra Contreras criou o Lujan Butter Club. A entidade está decolando novamente, pois os argentinos incapazes de acompanhar os preços procuram trocar itens como roupas velhas por um saco de farinha ou macarrão. Olha a situação. Agora, peraí. Volta aqui. Lá em cima também, no começo da matéria, eles disseram que a culpa de estar como está, né, é por causa da treta lá daqueles dois países, envolvendo inclusive o país do Zangief, do Street Fighter, né? Mas aqui tá falando que desde 2001, no finalzinho da matéria. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a maioria dos brasileiros não gostam de ler ou até não tem tempo. Então a pessoa vai ler ali 3 ou 4 linhas e a desinformação geralmente tá logo no comecinho. Depois vai vindo as informações concretas que muitas vezes desmente o que foi dito no começo. Fica aquela coisa assim contraditória. Então eles disseram que a culpa era dos fertilizantes, eram desses países que estavam em treta, mas agora já vem dizendo que desde 2001, durante uma das piores crises econômicas da Argentina. Ora, mas não tinha treta, então o que foi que causou? Não é outra coisa a não ser a forma de governar da esquerda. É simples assim. Tanto é que essa empresa, essa tal de Lujan Butter Club, criou
né, esse tipo de negócio onde você troca a blusa por uma farinha, um pacote de farinha, um pacote de macarrão. E tá lucrando muito com isso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aonde a gente tá chegando? O nosso canal não dá notícia, o nosso canal filtra a notícia. É isso que a gente faz, porque ler e acessar essas coisas vocês podem fazer. As pessoas chegam muito desesperadas, seus salários não são suficientes, as coisas estão piorando a cada dia, disse Contreras, acrescentando que eles começam a fazer fila 2 horas antes da abertura do clube de trocas, todas as manhãs. Então, meus irmãos, é como tudo na vida, né? Morre um, tem quem venda o caixão. É simples assim, isso é o mercado. Agora, nós precisamos ter maturidade e entender que do jeito que aconteceu na Argentina, vai acontecer no Brasil, infelizmente. Vamos chegar ao ponto de não ter mais um gato, mais um cachorro na rua, porque as pessoas vão ter que utilizar para se alimentar. Nós não queremos que essa nação chegue a esse ponto. E veja bem, a Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo, e chegou a esse ponto. Imagina nós, ainda mais tendo um ex-presidiário condenado, que passou os últimos anos só pensando como neutralizar a força que possibilitou sua prisão. Somente vingança, nada mais se passou na cabeça dele a não ser isso, vingança. Meus irmãos, tá muito fácil escolher dessa vez. Nós não podemos, infelizmente, e infelizmente 1000 vezes, nós não podemos nos omitir, votar branco ou nulo. Infelizmente, esse futuro bizarro, que tá bem próximo, tá batendo na nossa porta, vai ser decidido agora no próximo dia 30. Eu vejo muitas pessoas, inclusive, reclamando da forma, né, como as eleições são feitas, mas isso não adianta reclamar. Não dá pra fazer nada a esse respeito. O que dá pra fazer é ter uma margem muito grande, que aí sim, o resultado vai ser como a gente quer. A gente precisa não só ganhar por diferença de 2, de 6, 5 pontos. A gente precisa dar uma lavada. A gente precisa com que as pessoas que votarem branco e nulo entendam que existe um mal maior do que o atual, do que o Bolsonaro, que também não fez um bom governo. Se fizesse, e quem é bolsonarista entenda isso, por favor, se ele tivesse feito um bom governo, não precisaria eu, por exemplo, estar aqui fazendo vídeo. Eu, como muitos que entenderam a mesma coisa. Ele sozinho já tinha se reeleito. Mas como não fez, e estamos diante de um mal muito pior, é preciso agora que a gente se una, pelo menos nesse período, para tentar evitar um mal muito maior para o nosso país que está aí. E a intenção é essa, meus irmãos. Aquela agenda que é mundial, vocês sabem que ela precisa instalar o caos no mundo inteiro. E a América Latina, infelizmente, parece ser o alvo disso. Todos os países, todas as economias daqui entrando em colapso, vai ser muito mais fácil os governos aceitarem, até porque não terão outra escolha, uma liderança mundial, com poder e jurisprudência para mandar, literalmente, olha, façam assim, e nem o Congresso, o próprio Lula falou sobre isso. Nós precisamos de uma liderança, ele falou, a gente colocou isso aqui em vídeos, precisamos de uma liderança, nas palavras dele, que o Congresso Nacional dos países não possa derrubar, porque muitas coisas, ele falou até assim, muitas coisas que são aprovadas globalmente, principalmente sobre meio ambiente, é derrubada pelo parlamento dos países. E o Lula torce para que essa governança mundial crie poder para que mesmo os parlamentares escolhidos pelo povo não possam dizer não a essas medidas, apesar já de todo o bloqueio econômico que eles fazem. Então, meus irmãos, a situação é grave. Nós estamos diante, literalmente, de um mal muito maior. E eu peço que você compartilhe esse vídeo e mostre para mais pessoas, porque não é brincadeira. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Agradeço demais a tua audiência, meus irmãos. Lembre-se que é 2 vídeos por dia. Um às 7h30 da manhã, outro às 5h45. E a gente vai se encontrando nesses horários, meus irmãos. Compartilha, deixa teu like. Tem muita gente esquecendo, isso prejudica o canal. E se puder, comenta, tá certo, meus irmãos? É isso. Fique com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!